Hoje eu vou te ensinar a fazer nhoque, mas não é qualquer nhoque. Esse aqui é recheado com muito queijo. Fica assim, ó, puxando a hora que você abre. Olha isso aqui, ó. Olha esse queijo aqui, ó. É assim que vai ficar aí na sua casa. Quer aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse canal você só aprende receita boa, fácil, prática e descomplicada. Vamos aprender nhoque de batata que derrete na boca, uma massa incrível, com pouca farinha de trigo e muito queijo. Bora pra receita. Bom, gente, então vamos fazer nosso nhoque recheado delicioso. Eu já vou começar esse vídeo dizendo que vai ter vários detalhes. Pra quê? Para o seu nhoque ficar perfeito. Porque muita gente faz esse nhoque, por exemplo, com a batata cozida na água. Dá certo? Dá. Mas é muito mais fácil de errar. Porque você tem que cozinhar a batata no ponto certo. E depois que você amassa, é importante você dar uma secadinha nela para ela tirar toda a quantidade de água pra gente colocar menos farinha. Porque o nhoque de batata, quanto menos farinha, mais batata vai ter e mais ele vai derreter e ficar delicioso na boca. Então tenha um pouquinho de paciência no vídeo, vai ficar um pouco mais longo, mas assiste até o final que são dicas valiosas. Se você quer um nhoque muito maravilhoso, tenho certeza que esse vai te surpreender, tá bom? Vamos começar falando da batata. A melhor batata que tem é essa batata Asterix da casquinha rosa. Por quê? Porque ela tem menos água. Então é isso. Tudo que a gente vai fazer nesse nhoque é para colocar o menos possível de água, porque quanto menos água, menos farinha, mais gostoso o nhoque. Então essa batata é ótima. E ao invés de cozinhar, eu vou assar no papel alumínio, porque vai tirar mais a água. Você pode assar tanto no forno como na air fryer. Da outra vez que eu fiz nhoque aqui, que não era recheado, muita gente falou que assa na air fryer que é mais rápido. Então, ótimo. Assa na sua air fryer. O tempo exato não vou saber te dizer. Então, você assa lá na temperatura máxima. Coloca, faz a mesma coisa que eu vou fazer. Você põe na air fryer e vai testando a cada 20 minutos, a cada 30 minutos. E testa com a faca pra ver. Quando tiver macia, tá pronto. Primeira coisa, você tem que fazer uns furinhos na sua batata. Cuidado pra não furar a mão, hein? Mas é importante dar uns furinhos pra ela tirar a umidade. Pode fazer com o garfo, pode fazer com a faca. Acho que com a faca é mais fácil. É mais fácil de se cortar também. Então você toma cuidado, ó. Mas uns furinhos assim já são mais do que o suficiente. Aí pega um pedaço de papel alumínio. Ah, Ana, não achei essa batata. Posso fazer com a outra? Pode fazer com a outra e vai dar super certo. Principalmente se você usar essa técnica de assar ao invés de cozinhar, tá? Então pode fazer. Talvez você use um pouquinho a mais de farinha aí que tá tudo bem, vai ficar gostoso, sabe? Mas eu tô dando as dicas pra ficar assim perfeito, tá? Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de sal grosso, por quê? Porque além do sal grosso já dar uma temperadinha na batata, pouco, mas dá, ele ajuda também a tirar o excesso de água da batata, porque ele puxa. Então, ótimo, mais uma dica, né? Coloca um pouquinho de sal grosso assim, ó. Coloco a batata e fecho. Bem fechadinho. Ó. E aí eu vou fazer isso com todas. Enquanto eu tô fazendo isso, vou falar sobre cozinhar a batata. Se você quiser fazer a batata cozida, porque, ai, Ana, vou deixar essa batata 1 hora no meu forno, é muito tempo, não quero gastar esse gás, tudo bem. Descasca sua batata, corta ela em 4, faz cozida, marca exatamente de 8 a 10 minutos. Você espetou a faca, a batata tá macia, já tira. Só que ela tem que estar cozida, né? Sempre na água fria. Então coloca a batata descascada e cortada em 4 na água fria, coloca pra cozinhar, começou a ferver, conta 8 minutos e espeta. Vê se ela tá macia. Tá macia, tira. Faz o purê e dá uma secadinha na batata, na panela, pra tirar esse excesso de água. Vai dar certo? Vai dar certo. Então, se você quiser fazer cozido, esse é o processo, tá? Eu prefiro assado. E aí, qual é a dica? Tem tanta receita de carne assada aqui, por exemplo, você pode usar o seu forno pra fazer os dois ao mesmo tempo. Vai lá assar uma carne. Enquanto a carne tá assando, que leva tipo 2, 3 horas, a batata em 1 hora tá pronta e dá tempo de você fazer o seu nhoque. Fica tudo pronto. Gente, ó, falando com vocês, não furei essa batata. Não esquece de furar, hein? Ó, mais uma coisa sobre as batatas. Eu tô usando 4 batatas médias, tamanho da minha mão aqui, tá vendo? Mais ou menos. Que dá 750 gramas de batata tem aqui. E aí, o que é importante quando você vai escolher a batata? Não importa quanto você vai fazer de batata, porque depende de quanto de nhoque você quer fazer, né? Eu vou fazer hoje que vai dar de 3 a 4 pessoas pra comer. Ainda mais se você colocar um acompanhamento junto, uma carne, dá tranquilo pra 4 pessoas comer. O que é importante? Na hora de você for assar a sua batata, é importante que elas sejam todas meio que do mesmo tamanho, pra elas assarem no mesmo tempo. Se eu pego uma batata desse tamanho, uma batata desse tamanho igual aqui, e uma batata maior, cada uma vai assar num tempo diferente. E aí você vai ter que ficar cuidando e tirar primeiro a pequena e deixar mais tempo as outras, né? Então, por isso,
o melhor, o recomendado é você escolher as batatas sempre mais ou menos do mesmo tamanho. Vou acabar aqui para levar para assar. Batatas embrulhadinhas no papel alumínio com sal. E agora o que você vai fazer? Você vai levar para assar no forno 220 graus para ser mais rápido, um forno mais quente. E eu não vou colocar na forma, eu vou colocar direto na grade, assim, a batata. Por quê? Porque daí circula melhor o ar, não tem a forma embaixo e ela vai assar mais rápido, tá? Quanto tempo, gente? De 1 hora e meia, mais ou menos, essas batatas desse tamanho. Eu falo pra vocês quanto tempo ficou. Enquanto a batata tá assando, o que a gente pode fazer? A gente já pode ir preparando o molho pra facilitar a vida. Você pode preparar o molho agora ou pode preparar quando a massa descansa. Enquanto minha batata tá assando, dá tempo de você deixar o joinha e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E eu volto com vocês com a batata assada e falo quanto tempo ficou. Pessoal, 1 hora certinho de forno, minha batata tá super macia. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Com o papel alumínio mesmo, você fura. E olha como entra super com facilidade, ó. E sai, tá vendo? Então, 1 hora foi o suficiente pra minhas batatas, tá? Tá vendo? Nem é tão demorado assim. Vale super a pena. Agora, a gente tem que tirar elas daqui, descascar. E a gente tem que descascar elas enquanto elas ainda estão mornas. Porque a gente tem que fazer o purê com elas mornas. Não precisa estar pelando, queimando sua mão. Mas o purê tem que ser feito com a batata morna. Porque se a gente espera a batata esfriar, o purê não fica tão perfeito, não fica tão lisinho, sabe? E ó, o que eu falei pra vocês, como o sal absorve a umidade. Olha aqui, ó, o sal molhadinho. Tá vendo? Porque ele absorveu a umidade da batata. Tira todo esse salzinho aqui, tá? Que ele já cumpriu o papel dele. Então, com as batatas ainda quentes, eu vou descascar. E eu pego um papel toalha pra me ajudar. Se você quiser esperar um pouquinho mais pra você conseguir malear ela, tá tudo bem. Pode esperar um pouquinho, tá? O importante é ela tá morninha. Não deixa esfriar completamente, tá? E aí, você pode ir descascando assim, ó, a sua batata, tirando a pelinha com a faca normal. E depois a gente faz o purê com o amassador, com esse aqui, ó, com o amassador de legumes. Então, são 2 jeitos de fazer, né? Esse aqui, ó, você vai descascar toda a batata. Vou fazer um com esse, pra vocês verem a diferença. E aí, você escolhe aí na sua casa qual que é melhor pra você. Então, descasquei a batata toda com a faquinha. Vou colocar aqui dentro e vou fazer com o amassador de legumes. E aí, por isso que eu falei, ó, se ela não tiver quente, se ela não tiver morna, ela não vai amassar desse jeito. E quanto mais lisinho tiver o seu purê, melhor vai ficar o seu nhoque, tá? Então, por isso que eu recomendo você fazer com ela quente. Então, esse é um jeito. E aí você amassa muito bem, pra não ficar nenhum pedacinho de batata, tá? Muito, muito, muito bem. E o outro jeito é fazendo pela peneira, que dá um pouquinho mais de trabalho, eu acho, porque tem que ficar passando. Mas eu acho que tem um resultado ainda melhor. Por quê? Porque a peneira deixa a batata mais fininha e ela já amassa, né? Então, o que eu faço? Eu corto a batata na metade, dependendo do tamanho, né? Coloco aqui na minha peneira e vou com a colher amassando, ó. E ela vai passando e não precisa descascar. A casca fica. E depois a gente só tira a casca que ficou aqui. E eu acho assim, sinceramente, o trabalho que me deu pra descascar essa batata na mão, eu acho que aqui é até mais fácil. Outra coisa que você pode usar, sabe aquele amassador de batata de vó? Aquele que é tipo um redondinho assim, vou pedir pro editor colocar aqui na tela. Então esse amassador de batata aí, ó, você também pode fazer o mesmo processo que eu, cortando a batata na metade assim e apertando, que a casca fica. Então você pode fazer com a casca que sai o purezinho. Olha aqui, ó, só sai a casca, gente, aqui em cima, tá vendo? Esse purê que ficou aqui na colher é por causa da batata que eu tinha mexido antes, ó, só saiu a casca. Ó, talvez eu acho que é mais fácil com a peneira, que eu falei que era mais difícil, não. Com a peneira é mais fácil. E aí, se você colocar a batata inteira, dá certo. Só que daí você tem que fazer mais força. Então, eu faço assim, ó, com a batata cortada na metade. E sai mais fácil, ó. E aí, você passa muito bem. Você tem certeza que seu purê vai ficar lisíssimo. E que seu nhoque vai ficar maravilhoso. Afinal de contas, a gente quer um nhoque perfeito, né? Então, agora eu vou fazer isso com todas as minhas batatas. Gente, passei toda a minha batata aqui pela peneira. Tem um purê perfeito aqui, sem casca. Olha que batata maravilhosa. Você pode não fazer bagunça aí na sua casa, não precisa, essa não faz parte da receita. Mas eu peguei um pote muito pequeno, tá vendo? Eu poderia ter pegado um pote maior, que é até melhor. Por quê? Porque agora a melhor coisa que a gente faz pra esse nhoque é deixar essa batata esfriar. Na hora de fazer o purê,
a gente precisa que a batata esteja quente. Mas depois, se a gente deixa a batata esfriar, ela também vai absorver menos farinha e a gente vai conseguir colocar menos farinha na hora de fazer o nhoque. E tudo gira em torno disso, em torno da gente colocar menos farinha. Então agora, com esse purê pronto, o que eu vou fazer? Vou deixar ele aqui descansar um pouquinho, vou tampar, jogar isso aqui fora, já vou pegar meus ingredientes pra gente fazer a massa. Porque isso aqui, gente, esfria rapidinho, 10, 15 minutos. Temperatura ambiente tá ótimo pra gente continuar. Pessoal, bancada limpa, a gente pode colocar a batata para esfriar direto na bancada, porque a gente vai fazer a massa aqui. É mais fácil fazer essa massa de nhoque direto na bancada. Se você tiver um mármore, melhor ainda. Mármore é uma pedra ótima para fazer nhoque. E aí, você coloca aqui, ó, e dá abre a massa assim, ó, da batata, que ela esfria mais rápido do que toda amontoadinha no pote, sabe? Então, isso aqui faz ela esfriar mais rápido. E aí, só uma coisa, não deixa ela destampada pra ela não ficar seca, sabe? Não criar uma película seca. Você não quer batata seca, você só quer ela fria. Por favor. Seca que eu digo assim, porque senão cria uma película, né? A gente quer a batata sequinha. Mas vocês entenderam. Tá bom, vou esperar esfriar aqui rapidinho, pegar os outros ingredientes. Abri a massa na bancada e foi 5 minutinhos, ela já tá a temperatura ambiente, já tá ótima pra gente continuar. O importante é que ela não esteja muito quente, tá? Já dá pra continuar. Tem essa ferramenta aqui, ó, de fazer massa, que é ótimo quando a gente vai fazer nhoque, porque a gente joga assim, ó, a massa, tá vendo? Dá pra comprar isso aqui em coisa de R$1,99, a minha é de plástico mesmo, tá? Não tem problema, usa uma colher, usa um garfo, usa a mão, tá tudo certo, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tipo um buraquinho aqui, ó, pra colocar o ovo. E eu não gosto de colocar muito ovo, não, pra não precisar colocar muita farinha. Só que o ovo é muito necessário, por quê? Porque o ovo dá estrutura pro nhoque. Então, se você for vegano, quiser fazer sem ovo, tá tudo bem, vai ficar bom. Mas se você puder colocar o ovo, se você não for vegano, coloque, porque o ovo dá estrutura e fica com um resultado melhor ainda, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 600 gramas de purê de batata, né? Eu vou colocar um ovo inteiro, meu ovo é grande, batidinho, colocar um ovo e mais uma gema. Tem gente que coloca 2 ovos para essa quantidade, mas eu prefiro fazer com um ovo e uma gema para colocar menos, tá? Dá para fazer também com 2 gemas, ao invés de colocar um ovo e uma gema, tá? Cada um tem uma receitinha, né, gente? Não tem jeito, isso aqui... você vai fazendo a sua e você vai achando o seu jeito favorito. O meu jeito favorito para essa quantidade é um ovo inteiro e uma gema. Quando eu faço menos batata, que eu faço menos quantidade, eu costumo fazer com 2 gemas. Aí eu prefiro com menos batata. Aí eu vou dando uma misturadinha aqui, ó. Vou pegando um pouquinho dessa batata e misturando um pouquinho aqui nesse ovo, ó. E aí por isso que a batata tem que estar fria também, né? Pra você não cozinhar seu ovo aqui na batata. Agora a gente tem que usar o garfo. Eu já vou temperar. Minha batata, por mais que a gente colocou o sal grosso, ela tá sem sal. Então aqui tem eu vou colocar uma colherinha de café de sal e depois, se precisar, eu coloco mais, tá? E eu gosto muito de colocar queijo parmesão na massa do nhoque, porque eu acho que fica deliciosa, dá um sabor incrível e é super opcional. Novamente, se você quiser fazer sem, dá certo, tá? Quiser fazer só com farinha e batata, dá certo. Mas tudo isso é pra deixar ele ainda melhor, tá bom? Nhoque de restaurante. Quanto de queijo parmesão? Ralado? Quanto seu coração mandar? Mentira. Depois no final vai mais. Aqui deu umas 3 colheres de sopa de queijo parmesão raladinho. Se for pra colocar na massa assim, ó, tem que ser o queijo parmesão que você compra no mercado, como eu, assim, ó, o pedaço e rala na hora. Se você fizer com queijo parmesão de saquinho, vai ficar os queijinhos no meio. Não vai ficar tão bom, porque ele não derrete, tá? Então tem que ser esse. E tem que ralar no ralador bem fininho, ó. Igual eu ralei aqui, ó. Queijo parmesão ralado bem fininho. Agora a gente vai misturando, pegando um pouquinho aqui, ó, da batata, sem perder o buraquinho aqui, tá? Sem deixar vazar a nossa barreirinha. E aí a gente já pode ir colocando a nossa farinha. Tô usando farinha branca comum, mas uma farinha ótima pra você fazer assim, ó, que se você achar, é a farinha 00, aquela farinha italiana perfeita pra fazer pizza. Mas eu sei que não é tão fácil de achar assim, né? Mas pra quem tá, por exemplo, em São Paulo ou em grandes cidades que encontrar, é ótimo, tá? Recomendo você usar. E aí a farinha é o seguinte, eu tô com 1 xícara de farinha. Eu vou tentar usar o mínimo possível. Se eu conseguir usar 1/4 de farinha de trigo, melhor pra mim, tá? Então, você vai colocando aos poucos. Não me vira essa farinha inteira na sua batata, porque a gente fez o maior trabalhão
todo o trabalho que a gente teve pra não deixar essa batata com água, pra colocar o mínimo de farinha possível. Então, agora a gente vai aos poucos adicionando a farinha. Ó, agora já tá uma massa, tá vendo? Agora eu já consigo fazer com esse aqui. E eu já sei que eu preciso de mais um pouquinho de farinha. Então, vou colocar mais um pouquinho. Vai colocando assim, ó, de 2 em 2 colheres de sopa. Ó, eu não usei nem meia xícara ainda, ó, de farinha de trigo. E aí, agora eu vou amassando aqui. Agora a gente tem que amassar até ficar uma massa que desgrude dos dedos. Adicionando o mínimo possível de farinha. Ó, tô vendo que ela tá muito grudenta, ó, muito mesmo. Eu vou ter que colocar mais farinha. Na verdade, pra essa receita, pode ir uma xícara inteira de farinha que vai ficar ótimo, mas quanto menos a gente colocar, melhor. Então, por isso que eu vou aos poucos, tá? Vai depender muito de todos os outros processos, quanta água tinha na sua batata, se você cozinhou, se você assou. Então, pra receita, pode ir uma xícara de farinha de trigo que vai ficar ótimo. Mas você vai colocando aos poucos, como eu, tá bom? Ó, tô vendo que a massa tá grudando muito na bancada ainda, ó, quando eu levanto, tá vendo? Se eu não passo a espátula. Então, eu sei que precisa de mais um tiquinho de farinha, mas eu tô chegando, hein? Eu tô quase chegando lá e eu acho que eu não vou precisar usar toda essa farinha. Então, por isso que a gente vai aos pouquinhos, tá? Ó, pode fazer com a mão, não precisa, se você não tem um negócio, tá tudo bem, ó. Pode ir fazendo com a mão, que vai dar tudo certo. Não precisa... Se você não quiser comprar, não precisa. Mas pra quem tem a ferramenta e quer fazer de um jeito mais fácil, por isso que eu tô usando, tá? Porque eu vou raspando a massa aqui, ó, da bancada e vou cortando. E outra coisa, a gente não quer sovar essa massa, tá? Isso aqui é só pra incorporar a farinha mesmo. Deu o ponto, parou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou experimentar pra ver se tá bom de sal. Tá uma delícia. Nossa, gente, que gostoso, né? Nhoque é bom, né? Nossa, tá delicioso. Ó, usei quase toda a minha farinha, sobrou aqui 1/4 de xícara de farinha. Então, eu usei 3/4 de xícara de farinha de trigo, tá? E aí, a minha mão tá suja, tá vendo? Porque tava com a massa, então tá grudando ainda. Se eu fizer assim, vai grudar. O que que a gente faz? Corta um pedacinho aqui e vem com a palma da mão, ó, que tá mais limpinha, e enrola aqui, ó, e vê se ela tá grudando. Não tá dando formato, tá vendo? E o tempo que essa massa vai descansar, vai chegar também. Então, ela tá ótima pra eu trabalhar. Já, ó, ficou perfeitinha. Eu vou deixar a massa descansar, então, antes de eu continuar. E aí, pra eu deixar ela descansar, já facilitando a minha vida, eu já vou fazer umas cobrinhas, tá? Então, eu vou cortar essa massa em uns 4 pedaços, assim. Não precisa ser muito certinho, não. Dá pra jogar um tiquinho de farinha de trigo, assim, ó, por cima e enrola. Tudo isso na sua bancada, hein? E aí, vou me enrolar as cobrinhas pra deixar ela descansar. Ó, vou deixar uma cobrinha grossinha mesmo. E aí, vou aqui pro lado, deixar ela descansar. Vou fazer isso com todas. Bom, pessoal, minhas cobrinhas estão prontas e agora a gente precisa deixar essa massa descansar uns 20 minutinhos. Então, vou tampar aqui com papel, com um pano de prato bem limpinho. Enquanto eu arrumo aqui, lavo a minha mão e arrumo o meu molho, preparo o meu molho, isso aqui descansa. Que molho que eu vou fazer? Um molho simples com alho e passata de tomate. Pro vídeo não ficar muito longo, não vou ensinar o molho, mas nada mais é do que fritar o alho, colocar uma passata de tomate, um pouquinho de água, deixar ele cozinhar 10 minutinhos e tá pronto. É só isso. Sal, pimenta do reino, mais nada. E aí, a gente continua pra rechear os nhoques, porque a gente ainda vai rechear essa delícia. Massa descansada, uns 20 minutos, agora tá boa pra gente rechear. Agora é o seguinte, se você quiser fazer sem recheio, quiser seguir daqui, fazer as bolinhas, cortar aqui, ó, e cozinhar e ir pro molho, beleza, não precisa rechear, vai ser um nhoque delicioso de batata. Se você quiser fazer recheado como eu, o que que eu fiz? Aqui eu cortei uns cubinhos de queijo, porque eu vou rechear com queijo, ó. E aí eu vou pesar, por quê? Pra passar pra vocês exatamente o tamanho de cada coisa. Mas não precisa, vai fazer pra casa, né? Só lembra que quanto menor, mais gostosinho, bom. Pelo menos na minha opinião. Mas se você quiser fazer um grandão, sem problema também. Então, na minha balancinha, cada pedacinho de queijo tem de 5 a 7 gramas, tá? Que eu achei que foi um tamanho excelente de fazer esses nhoques. Aí, peguei um prato aqui pra eu colocar depois. Vou polvilhar um tiquinho de farinha aqui no prato, que a gente vai colocando as bolinhas prontas, pra ter certeza que não vai grudar. É pouquinho, mas tem que polvilhar, sabe? Aí. E aí, a gente vai fazendo. Aí, você pode ir no olho, né? Cortando assim.
ir recheando e você pode pesar. Eu quero pesar 20 gramas de massa de nhoque. Deu 19, tá ótimo. Aí, o que eu faço? Farinha na mão, pra ter certeza que ela tá bem sequinha, porque qualquer tipo de umidade na sua mão gruda o nhoque, ó, aperta, tá vendo? Ele não gruda, ó. Aperta ele, coloca um pedacinho de queijo e fecha. E aí faz uma bolinha. E aí temos nosso nhoque recheado. Olha que chuchuzinho que ele fica. E aí vai aqui pro nosso prato. Tá vendo? E aí eu vou fazendo isso. Não precisa ser o tamanho exato, igual eu falei. Mas se você for fazer, por exemplo, pra vender, você pode vender, né? Você vai ter mais certeza que tá tudo igual. Esse aqui tem 14, então eu preciso de mais um tiquinho pra completar as 20 gramas que eu quero. Ó, 19, tá ótimo. Aperta, olha que massa perfeita pra você trabalhar, gente. Aperta, coloca o queijo, esse queijo tá grande, hein? E fecha com amor e carinho. Não deixa um pedaço de queijo pra fora assim, ó. Cuidado pra não fazer isso, tá? Deixar um pedaço pra fora, você não quer. Você quer todo fechadinho com a massa do nhoque. E enrola, faz a bolinha e passa pra cá. Nossa, que trabalheira! Gente, nhoque recheado é um trabalho manual, não tem jeito, né? Vai demorar um pouquinho, mas assim, vale muito a pena cada segundo do seu tempo. Porque fica delicioso, delicioso. E agora eu vou fazer até acabar essa massa. Vou rechear tudo. Se você quiser, quando você for fazer metade recheado e metade sem recheio também, só fazer uns recheados, assim, só pra você matar a vontade, sabe? Pode. Você que decide. Cuidado, ó, eu não passei muita farinha aqui, ó, grudou. Cuidado pra não ficar adicionando muita farinha nessa hora de rechear, tá? Ó, mão sequinha, não precisa de mais farinha. Coloca um pedacinho de queijo e fecha. Você pode colocar, junto com esse queijo, um pouquinho de orégano, se você quiser. Você pode fazer umas bolinhas de cream cheese ou de ricota, congelar e depois rechear com as bolinhas congeladas, porque daí depois, na hora que você corta, tá esse creminho. Então, o recheio é opcional. Você faz o que você gostar, tá bom? Tô usando queijo. Esse queijo aqui é um queijo cheddar que vende aqui, que é como se fosse um queijo meia cura aí do Brasil, tá? Não é o queijo cheddar mais forte, ele é o queijo cheddar força 1 aqui, que chama. Que ele é bem suave, é uma mussarela um pouquinho mais fortinha, tá? Não é o queijo cheddar que vocês estão acostumados aí do Brasil. Mas eu recomendo queijo cheddar, recomendo provolone. Nossa, com provolone deve ficar uma delícia. Enfim, como você gostar. Vou finalizar aqui pra gente continuar, porque não acabamos a receita. Enquanto eu tô enrolando isso aqui, ó, gente, pensa no amor que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, hein, porque dá trabalho. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu joinha, que toda semana tem receita nova aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Vou finalizar aqui. Nhoques prontos, bolinhas prontas. E aí, deram 30 bolinhas. É bastante pra mim e pro Renan, porque a gente ainda vai comer com uma carninha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou congelar metade, a outra metade eu vou preparar. Como que você congela? Exatamente como tá aqui, sem tampar, sem fazer nada, você vai colocar dentro do seu congelador. Colocou no congelador, a hora que congelar, que tiver congelado depois de umas 3, 4 horas, você vai soltar bolinha por bolinha e vai poder colocar num saquinho. E aí fica dentro de um saquinho congelado. E quando você quiser cozinhar, você coloca direto congelado pra cozinhar na água, como eu vou fazer agora, sem estar congelado. Aí a única coisa que vai mudar é o tempo, tá? O congelado você vai deixar cozinhando na água bem fervendo por 1 minuto e meio, tá? Pra ter certeza que vai ficar bom. Então eu vou congelar metade e a outra metade eu vou preparar com vocês agora. Tudo pronto. Então, o que você precisa para cozinhar o seu nhoque? Uma água fervendo assim, ó, borbulhando, e uma água salgada como do mar. Então, para essa quantidade de água aqui, que tem 2 litros de água, eu coloquei 2 colheres de sopa de sal. Nossa, quanto sal! Não é, porque pega pouquinho sal e a gente tem que deixar o nhoque bem gostoso. E esse sal é muito necessário para ainda deixar melhor o nosso nhoque. Então, o que eu vou fazer agora? Com a minha água fervendo desse jeito, dá para baixar um pouquinho agora, não precisa ferver assim. Se você fizer o seu nhoque sem recheio, você vai colocar ele na água e você vai ver que ele vai subir. Depois, assim que ele tá cozido, ele sobe. E aí fica perfeito pra você ver o ponto. Esse aqui, ele não sobe, porque ele tem o queijo e ele fica pesado. O queijo não deixa ele subir. Então, o que você vai fazer? Você vai cozinhar por 1 minuto, marcadinho no relógio. 1 minuto e aí eu já vou colocar direto no molho. E aí, gente, colocando direto no molho, ele tá pronto pra você servir, claro. Mas tudo que é bom a gente pode melhorar, não pode? Então,
Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o meu nhoque no molho e vou levar para gratinar no forno. Então, no forno, ele vai finalizar se faltar um pouquinho para ele chegar aqui nessa água. Ah, preciso jogar no forno para gratinar? Não, não precisa. Seu nhoque vai estar pronto para você servir e comer. Mas assim, você já chegou até aqui. O que custa você colocar um queijinho e pôr para gratinar e deixar ainda mais gostoso, né? Mas, sinceramente, não precisa, tá? Tô marcando no relógio meu 1 minutinho. Já vou retirar essas bolinhas e vou colocar. Aqui tá o meu molho de tomate que eu falei. O mais simples possível, porque eu acho que combina muito com esse gostinho do nhoque de batata. Pra mim não tem molho melhor do que um molho de tomate simples, só com alho, sal, pimenta. E depois finalizo com manjericão. Porém, é o seguinte, esse é o meu molho favorito. Se você prefere um molho só de manteiga com sálvia, um molho de queijo, um molho branco, fique à vontade para fazer o molho da sua preferência, ok? O importante é o que você goste. Então, ó, tira, olha que lindo que ele tá, como ele fica firminho, inteirinho. E coloca direto no molho. Vou acabar de cozinhar agora, pra gente finalizar. Nhoque pronto, cozido, vou retirar, colocar no nosso molho. Gente, coloquei o nhoque aqui, agora eu tô muito na dúvida se eu coloco mais molho por cima ou se eu só finalizo com queijo e levo gratinar. Acho que eu vou só finalizar com queijo, deixar ele assim, ó, pra ficar uma crostinha aqui em cima. Mas é opcional, tá? Se você quiser só finalizar com o molho aqui, levar pra servir, tá pronto. E se quiser deixar como eu, pra deixar o nhoque aparecer e finalizar com um belo parmesão assim, ó. Não tem como ficar ruim isso aqui. Meu forno já tá pré-aquecido 200 graus, porque é só pra derreter o queijo. Então é coisa de tipo 5 a 10 minutos, é bem rapidinho, tá? Já vai estar pronto pra gente servir. Então, melhor parte, bora servir comigo? Gente, nosso nhoque ficou pronto. Olha que coisa mais linda, ele borbulhando assim, ó. E essas bolinhas, e aí você serve. Queijo derrete, fica puxando, ó, ó. Ó, olha isso aqui. Será que tem queijo? Gente, fica incrível. E a massa desse nhoque, eu queria muito que vocês pudessem provar, pra vocês verem como a massa fica levinha, levinha, levinha. E fica deliciosa, derrete na boca, sabe? Ó. É muito bom. Confesso que a massa é tão boa que dispensa até o recheio. Mas recheado eu acho que dá um toque a mais, fica mais especial, sabe? Enfim, incrível, delicioso. Com certeza um dos meus pratos favoritos, tá? Amo nhoque assim, ó, simples, com molhinho de tomate. Gente, ficou uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, que toda semana tem receita nova. Combinado? Um beijo, até a próxima receita. É muito bom.